Newton César. Aqui estou, mas vamos confirmar aqui, iniciando a gravação. Agora, Márcio está gravando a chamada. Apareceu aqui. Então, acho que agora foi, né? Definitivamente. A gente vai sempre ter esse probleminha no começo, de saber se está gravando ou não está, mas enfim. Essa enroladinha, acho que dá o tempo suficiente para a gente conseguir deixar nos trinques. Mas beleza. Vamos lá, então. Mais um episódio de Contatos Insólitos. Este aqui é de número 104. E o nome dele é Como Integrar as Experiências de Pico. Então, ele é como se fosse, né, uma sequência natural aí do outro episódio, né? Como provocar as experiências de pico, né? E esse aqui é a integração delas, né? E eu acho que é um desafio tão grande quanto passar pela experiência de pico, né? Dependendo das circunstâncias. Geralmente né? Por causa do poder da realidade consensual, né? Ou o poder desse cativeiro consciencial do qual nós todos somos maiores ou menores vítimas, né? De uma certa maneira. Integrar também essas experiências não é uma tarefa muito fácil por uma série de situações ou circunstâncias que eu acho que é interessante a gente abordar por aqui, né? Então, eu acho que é legal a gente falar sobre elas, mas, porém, antes disso, como eu já havia mencionado para você no final do episódio anterior, eu achava interessante cada um de nós mencionar uma experiência de pico, né, para servir como exemplo para as pessoas, né, do que se trata exatamente na prática, o que poderia ser considerado como uma experiência de pico, né, ou um estado expansivo de consciência, né. Então, não sei se você quer começar falando do seu, falo do meu, tanto faz para mim. Tanto faz, você manda, você é o mestre das cerimônias. Você deve ser. Então, começa falando você, que eu sempre falo muito no começo, vamos mudar um pouco hoje para você iniciar esse papo você falando sobre as suas experiências. Vamos lá. Tá, vou falar duas então, que é bem rápido. Uma foi muito legal, não me lembro, agora não me lembro quando, eu estava tentando me lembrar, mas acho que faz uns 10 anos. Eu estava numa aula com uma aluna, conversando sobre um tópico, cara a cara, uma aluna tipo das tradicionais que eu tinha, mercado financeiro. Não me lembro do tema, de repente a voz dela começou a sumir, eu comecei a entrar num túnel que eu não sei o que era, e perdi minha identidade, comecei a me sentir expandido, daí me veio um fluxo de felicidade gigantesco. Eu não via a pessoa, não via mais nada, eu não sabia o que estava acontecendo, e só voltei a mim quando ela começou a falar: o que está acontecendo, o que está acontecendo? Eu voltei porque eu estava chorando. Nossa! E era uma felicidade absurda, indescritível, com F maiúsculo, que do nada não foi motivada pelo tema da aula, nada disso, uma coisa que do nada que foi embora. E a sua aluna, ela conseguiu te dizer depois se você ficou muito tempo nesse estado, ou foi rápido? Ela diz que foi mais ou menos meio minuto, que eu estava com o olho muito concentrado, de repente comecei a chorar, e aí ela ficou assustada e me chamou a atenção. Para mim pareceu muito tempo, muito tempo, muito mais tempo do que foi. É interessante, né, a ideia de que sempre que não sei se sempre é a palavra correta, mas é comum a gente ter esse tipo também de relato das pessoas que passam por experiências desse tipo, que a noção de tempo ela é completamente diferente, né? Ou seja, não tem nenhuma relação com a questão espaço-temporal com a que nós estamos acostumados aqui nessa realidade. Né? E é legal, eu não sei, claro, não vou conseguir ter palavras para descrever a sensação que foi, mas eu sei exatamente como foi a sensação e sei que foi única. É diferente da sensação de, sei lá, em grandes momentos da minha vida, casamento, alguma outra conquista legal, uma super prática de campo, um super contato, uma super viagem. Foi diferente, foi única e especial. O que pode ser comparado foi essa segunda que eu vou contar rapidamente. Eu acho que eu já falei para você, acho que eu já falei aqui. Eu fui fazer o exercício de respiração holotrópica da turma do Stanislav Grof. E aí no meio eu estou fazendo a respiração e eu saio e não vejo o corpo nem nada, mas eu estou num outro lugar e eu vejo meus pais jovens, que eu nunca conheci. E numa relação, como se eles estivessem conversando, eu não conseguia entender o que era, mas eu conseguia perceber a sensação entre eles. E a comunicação era: esta criança é muito amada. A criança era eu no útero da minha mãe, olhando os dois. Coisa muito rara, porque eu devo ter visto os meus pais em situação de carinho entre um e outro menos de 5 vezes na minha vida, porque eles nunca se deram muito bem. Mas foi uma coisa impressionante. Eu estava de fora olhando os dois jovens que eu nunca conheci, nem fotos, eu tenho assim, poucas fotos,
Foi uma sensação impressionante e uma aura enorme, assim, como se eu fizesse parte de todo um pacote, como se eu tivesse chegado ali e fosse uma coisa muito boa, muito amada pelos dois. Depois eu fui saber que esse é uma parte forte da minha sombra, que é não me sentir amado, etc. Esse é outro departamento. Mas foi impressionante essa sensação. E aí demorou mais. Aí foram uns 20 minutos do exercício da respiração holotrópica. Legal. Você já tinha me falado a respeito dessa experiência, né? Mas sempre que você me conta, eu fico impressionado. Realmente bastante forte, né? Bastante marcante, né, cara? Impressionante. Legal. Eu também acho que uma legítima experiência. Eu passei por outros tipos de experiência, mas acho que uma legítima experiência de pico eu posso relatar também numa situação que, olha só, mais uma vez, né? Meio que se alinha com a sua, que eu estava, mas a diferença é que eu estava saindo de uma aula de inglês, né? Eu estava saindo de um cliente meu que trabalha numa empresa aqui perto, então eu deixei meu carro no pátio da empresa, e eu terminei a aula e fui embora, né? Era aula presencial na época, e eu estava entrando no meu carro, me dirigindo para o carro, ou seja, eu não tinha nada em mente de especial, estava simplesmente saindo de uma aula, aliás, eu iria para uma outra aula na sequência, né? Então estava até com um pouco de pressa, e nesse trajeto, né, de descer as escadas do prédio e me dirigir até o estacionamento para pegar meu carro, eu passei por uma experiência de pico. E fica realmente complicado explicar, né? E aí como a gente mais uma vez se depara com essas circunstâncias onde as palavras não dão conta de expressar aquilo que é experimentado. Mas eu vou usar uma analogia aqui que é mais ou menos a ideia de imaginar um gráfico, né? Com uma curva, né? Onde eu, o tempo todo, durante a minha vida inteira, eu fui apenas um ponto nesse gráfico. E naquele momento eu tive toda a ideia de que eu não era apenas aquele ponto, mas o gráfico inteiro, né? Ou seja, eu não tive uma sensação de infinitude, não foi isso, mas com certeza era muito mais ampliada do que as circunstâncias que eu vivencio aqui nessa encarnação. Então eu tive uma percepção, isso sim foi super rápido, tá? Acho que deve ter demorado 1 minuto, não sei. Eu estava sozinho, então não tenho esse parâmetro, mas eu não fiquei ali no estacionamento parado. Eu acho que eu continuei me movimentando, entrei no carro, mas com essa sensação. Então, a ideia de que antes dessa encarnação eu tinha uma vida em particular que fazia um sentido, fez sentido eu estar aqui nesse momento e de que o meu futuro, né, como o restante dessa curva, também teria um prosseguimento natural que, cara, é o que eu consigo exprimir de uma forma que tem alguma equivalência com algo conhecido aqui no momento, né? E então foi caracterizada por essa expansão de consciência repentina, onde fez todo o sentido do mundo, né? De eu me perceber como algo muito maior do que aquilo que eu normalmente me percebo. Mas não me percebi infinito, não. Isso que foi o mais interessante, porque tem muitos relatos que as pessoas comentam, né? Eu sou uno com o universo, não foi bem isso, foi uma coisa um pouco diferente, mais expansivo, obviamente, muito mais do que o que eu normalmente vivencio por aqui, mas ainda não, parece que um meio do caminho, né, entre essa unidade com o todo e a individualidade, né, marcada pela prisão dentro do ego, como o ponto extremo dessas duas linhas imaginárias, né? Mas então foi isso, cara. E aí eu fiquei nesse estado também muito. Foi alguns segundos, ou esse minuto que eu mencionei para você, onde tudo fez muito sentido. A vida fazia mais sentido naquele momento do que eu normalmente agora sinto. E também eu senti uma felicidade contida, não foi uma felicidade assim também muito ao ponto de eu chorar, mas eu fiquei. Foi um contentamento. Dentro dos limites, eu acho que do suportável ao ponto de eu não precisar chorar, mas eu fiquei bastante contente, bastante feliz também. E depois, da mesma forma que surgiu, eu peguei, entrei no carro, comecei a dirigir, e a sensação foi sumindo, mas eu acabei lembrando dela, né? Então, esse acho que é um momento bem característico, também bate um pouco com a sua experiência, no sentido de ser um momento onde, teoricamente, nada ali foi provocado, né? Na época, eu até pensei numa relação com os guias. Hoje eu questiono isso um pouco mais, porque tinha um processo de grupo e tal. Mas, enfim, acho que isso não é importante. O importante é você falar sobre a experiência em si, né? E o que se faz com ela, que eu acho que é o objetivo agora desse segundo episódio aqui, né? Dando sequência aí a como provocar as experiências de pico, e agora falando sobre a integração dessas experiências, né? Então, não sei se você queria fazer algum comentário. Não, só para complementar o que você falou, essa falta de nexo teórico
porque geralmente acontece do nada, numa situação inesperada, bate com as milhares de experiências coletadas pelo Stanislav Grof nos 2 livros lá, na Emergência Espiritual e na Tempestuosa Busca do Ser. Milhares aconteceram e continuam acontecendo e deverão acontecer com as pessoas. Teoricamente, não existe um nexo causal que leve a isso. É interessante falar sobre causalidade, né, cara? Mas aí vai fugir do tema do nosso episódio aqui. A gente pode até abordar isso em outro dia, mas essa relação da causalidade que nós geralmente associamos e essas experiências estarem completamente fora da relação causal, ser mais uma relação de sentido, né? E aí isso é simplesmente o reflexo do fluxo da mente, né? Que a mente ela passa por associações onde os sentidos eles são concatenados, né? E não há uma relação causal. E aí isso a gente interpreta por aqui, através dos 5 sentidos e através dos nossos próprios paradigmas, como simplesmente uma coincidência ou uma sincronicidade, né? Que para nós não existe essa relação causal, mas por trás de todas essas camadas, né, que nos disseram que dariam explicação para a realidade, se a gente for ver, no fundo, existe uma relação de sentido e não uma relação causal. Mas tudo bem, a gente deixa isso para outra oportunidade. Beleza. Então, cara... Oi, fala. Você queria falar alguma coisa? Beleza, isso mesmo. Tá. Eu queria falar aqui, então, começar dizendo, acho que uma das primeiras questões importantes a respeito disso, inclusive aconteceu comigo também, que na hora, como eu estava dirigindo, eu percebi a necessidade de fazer isso, né? Mas eu não podia parar o carro, eu gravei, né? Simplesmente peguei meu celular e gravei a experiência. Falei, olha, eu acabei de passar por uma experiência desse jeito, dei o máximo de detalhes possíveis, depois eu tive acesso à gravação e aí eu criei um texto, né? Então, acho que esse é o primeiro grande desafio, porque da mesma maneira que nós acordamos de manhã, lembrando claramente sobre um sonho, com bastante senso de realidade, e aí a gente se convence, né? Acaba aplicando aquela pegadinha, eu vou escrever depois, porque depois eu me lembro, né? E pum, passa um pouco de tempo, já era, você perde completamente acesso àquilo. Também com as experiências de pico, isso é realidade. Então, eu acho que o primeiro passo fundamental é, passando por uma experiência desse jeito, tente registrar essa experiência de alguma forma, através da escrita, através de uma gravação em áudio, em vídeo, seja lá do jeito que você puder fazer no momento, mas quanto antes você conseguir registrar isso, de forma que você tenha acesso depois, melhor. Né? Boa. Bem lembrado, e a comparação com o sonho é genial, porque a gente tende mesmo a se auto-enganar achando que vai lembrar depois, e a maioria a gente não lembra. E além do relato em si do que aconteceu, uma coisa que a pessoa com quem eu estava, e também o Stanislav Grof recomenda anotar as sensações que a gente sentiu na hora, porque a gente tende a esquecê-las também. Ou, às vezes, só lembra da sensação e não dos fatos em si. Então, é bom anotar os dois, o fato que aconteceu e as sensações do momento. E acho que aqui é interessante também te fazer um parênteses em relação ao que acontece, né, cara, com esse poder da realidade consensual, né? Essa tremenda força da gravidade, digamos assim, né? Lógico que eu não sei que nome dá para isso, mas que nos direciona imediatamente para a realidade consensual depois do vivenciado, né? Dizendo para nós que, olha, volte à realidade, né? Isso que você vivenciou não faz sentido algum, e você tende a rechaçar o vivenciado, né? Por uma série de questões muito provavelmente vinculadas à defesa do ego, né? O ego tentando se defender de alguma forma, e você passa a negar essas experiências. É impressionante como isso ocorre e como isso é comum. Né? Pelo que eu estava estudando lá com o pessoal da teoria integral, a defesa do ego é a primeira das frentes, e a segunda parece ser a nossa tendência quase que instintiva, inconsciente, de conformidade. Eu preciso estar adaptado aos cânones da sociedade, da família, do grupo, para continuar sendo alguém e pertencendo a esse grupo. Se eu sair muito da curva, se eu perder esse grupo que é muito importante para mim, eu vou me prejudicar. Então, chega a ser inconsciente, até instintivo, a gente, não, deixa eu me conformar aqui, guardar essa minha loucura, entre aspas, para outra coisa, quando não, eliminar essa loucura, colocá-la para debaixo do tapete. É verdade. Inclusive, eu acabo me lembrando de uma situação, também, não vinculada a uma experiência de pico, mas uma experiência que eu tive em campo, onde eu mesmo já atento em relação a essas armadilhas, né, pelas quais nós passamos,
o quão é importante você ter esse perfil de investigação após o ocorrido. Então, lá, por exemplo, em Itatiaia, em 1994, quando eu percebi aquela luz passando no formato humanoide ali na estradinha, juntamente com a minha namorada na época, a Márcia. Me lembro também de mais 2 pessoas, que eu não vou recordar agora o nome delas, mas elas estavam com a gente lá também, testemunharam o mesmo tipo de evento. E aí, na sequência que aconteceu, já bateu para mim essa carga de... Porque acontece o que acontece, Newton, você percebe que as pessoas muitas vezes falam ou temem, né, se mergulhar de cabeça em processos mais espiritualistas ou místicos por causa dessa falsa percepção de eu vou perder o controle, ou eu vou perder minha noção de realidade, eu vou ficar refém de uma condição mental, de um estado mental que não tem mais relação com a realidade. Então, existe esse medo, mas eu logo de imediato já percebi, pelo menos a minha mente era naquela época um pouco mais analítica, um pouco mais racional, tendeu a já querer negar aquilo logo de cara. Peraí, então vamos fazer o seguinte, eu vou até lá, nesse local onde eu vi aquela luz passando, né, no formato humanoide, e vocês ficam aqui, né, as outras 3 pessoas que estavam ali, fiquem aqui e vamos fazer uma comparação, né, para ver se a gente não pode ter confundido isso com uma pessoa passando ali com uma lanterna durante a noite, ou algo dessa natureza. Por quê? O que acontece, cara, eu já tinha ali percebido que não tinha absolutamente nada a ver com uma pessoa ali andando com uma lanterna. Eu já tinha visto pessoas andando naquele lugar com lanternas e você vê que não tem nada a ver, mas por precaução foi bom, foi útil. Porque eu percebi, talvez instintivamente, eu tinha essa noção de que à medida que o tempo fosse passando, essa noção de realidade ia se perder. Então, foi importante para mim realizar aquilo, porque eu anotei tudo, né? Passei por lá várias vezes, hora com a lanterna dentro do casaco, hora fora, com ela acesa, com ela apagada, retornei e perguntei a eles, poxa, existe alguma possibilidade de a gente ter confundido aquela luz, né, insólita que a gente viu passando pela estrada com uma pessoa normal passando por ali? Eles disseram, obviamente, que não, nada a ver, nem a altura, a minha altura, por exemplo, era metade mais ou menos do que aquele ser tinha, ser ou a imagem daquele ser possuía. Então, foi importante esse registro e esse perfil, digamos assim, um pouco mais analítico, né, para que você registre essas experiências e tire qualquer eventual possibilidade de você estar confundindo aquilo com um fenômeno natural, etc. Bom, fazendo esses parênteses, voltando à questão que eu havia mencionado, eu acho que é importante, sim, a gente fazer essas anotações, porque existe uma questão de que a realidade consensual nos puxa de volta para esse cotidiano, né? E eu acho que nós somos presas fáceis de nós mesmos, em primeiro lugar, né? Eu acho que vai também depender muito do perfil da personalidade de cada um. Umas pessoas tendem a ser mais místicas, outras tendem a ser mais racionais, mas todas elas passam por experiências desse tipo. Então, dependendo da situação, você puxa a sardinha ou para um lado ou para um outro. Mas, de qualquer maneira, eu acho que quem tem a mente mais analítica vai se debater com esse peso ou essa... Difícil achar uma palavra para isso, que eu penso que... Eu vou usar o termo que eu consigo dar conta de que eu acho que tem mais a ver com isso, que é a força da gravidade da realidade consensual. E ela, logo de cara, ela acaba nos deixando presos a essa explicação consensual, e a gente tende a negar o que foi vivenciado ou a sabotar aquilo que nós mesmos vivenciamos para tentar enquadrar isso em um esquema já pré-definido. Perfeito, acho que é por aí mesmo. Essa virtude, eu diria que é uma virtude, de ter esse impulso de investigação e analítico e procurar não somente anotar o que aconteceu no momento, mas tentar explorar no momento ou nas cercanias do momento as várias variáveis e possibilidades de outras coisas que pudessem justificar o que aconteceu, acaba sendo uma salvaguarda para análises futuras. Exato. 9 em 10 pessoas acabam lamentando não ter explorado um pouco mais uma experiência, entre aspas, transcendental vivida, que acaba sendo muito mais fácil ser descartada depois, ser colocada na caixinha da duvidosa, provavelmente não. Quando, se eu tiver subsídios escritos do momento, no calor da experiência em si, eu posso ter no futuro mais subsídios, inclusive, para lutar contra a recordação da mente. Toda vez que a gente recorda, a gente manipula a memória, a gente manipula o evento em si. E é uma salvaguarda para essa análise futura. É muito bom fazer isso, sempre, em qualquer situação.
É porque vai dando consistência, né? Se você acaba criando esse hábito, você vai dando consistência na medida que o tempo vai passando, para que, se outras experiências de pico ocorrerem, isso vai dando um lastro para que você consiga ligar um fato ao outro, né? E talvez tirar um grande ensinamento, um sentido, uma ideia de lógica, né? Que pode estar por trás, nos bastidores, rodando sem que a gente perceba, né? Então, eu acho que essa salvaguarda que você mencionou, ela funciona realmente com vistas para o futuro. Porque muitas vezes, no momento, você tem certeza absoluta do que você vivenciou, né? O problema não é o momento. O problema é você fazer esse exercício porque, fatalmente, no futuro, o seu ego ou a sua adequação àquilo que é culturalmente aceito vai te obrigar a rever isso e vai fazer você questionar a si próprio. Em primeiro lugar, você mesmo, né? Volto a dizer, para aqueles que têm a mente um pouco mais analítica, um pouco mais racional, mas, sobretudo, com outras pessoas com as quais você for compartilhar esse tipo de experiência, inevitavelmente vão querer enquadrar isso também em algum fenômeno conhecido, dizendo que, olha, você se enganou, isso não tem nada a ver, você pode ter confundido isso com uma outra coisa, como ocorre muito também, por exemplo, a gente vê isso direto, né, na ufologia clássica, pessoas que passam por experiências super marcantes e as pessoas de fora, sem terem vivenciado aquilo, interpretando ou julgando aquelas pessoas como simplesmente meras vítimas de si próprias ou desconhecedoras da mecânica de certos eventos naturais, o que às vezes, muitas vezes contradiz, por exemplo, conhecimentos bem sólidos de pilotos de avião, por exemplo, que, né, não são pessoas treinadas para observarem o céu, estarem diferenciando uma coisa da outra, e esse julgamento por parte daquelas pessoas que não vivenciaram aquilo, ele é muito enviesado, né? Porque até então você considerava aquele piloto uma pessoa experiente, uma pessoa com a qual você poderia confiar, mas a partir do momento em que ele relata algo que foge, sai dessa classe daquilo que é o conhecido ou aceito, você passa a questionar as qualidades dessa pessoa naquele momento em particular, depois ela volta a funcionar normalmente, então é complicado isso. Se você ficar sabendo, só para pegar, continuando com o seu exemplo, se você ficar sabendo que ele vai ser o piloto do avião que você vai pegar, você vai ter que confiar nas habilidades dele, de discernimento, uma série de coisas, senão você nem entra no avião, né? Pois é. Outra coisa que eu acho que é legal mencionar, isso eu aprendi com o pessoal da teoria integral, é sempre tentar olhar pelas várias perspectivas possíveis. A salvaguarda também ajuda no outro lado da moeda. A gente está falando especificamente das experiências de pico que tendem a acontecer sem um preâmbulo inicial, do nada, sem um nexo prévio. Porém, às vezes o contexto leva as pessoas a viver experiências transcendentais também, ou não. Ou às vezes as leva a imaginar experiências e caírem do cavalo. E é bom ter essa visão analítica e exploração do momento para até poder ter essa certeza de que não, esse foi um engano meu. Um exemplo clássico. Assim como a gente viu nos avistamentos OVNIs que a gente teve na semana passada no Rio Grande do Sul, as pessoas que estavam filmando lá, os supostos especialistas em destruir ou desmistificar a experiência OVNI encontram uma ou outra falha ali e conseguem criar a solução, a resposta que a gente, uma análise mínima mostra que não resolveu nada a situação. Mas e o outro lado da moeda? As pessoas que participam do fenômeno OVNI, estudam o fenômeno OVNI em geral ou participam de grupos de contato em particular, às vezes tendem para o outro lado do pêndulo. Qualquer coisinha que pintou no céu é extraterrestre, mas é para mim. Então, também não é assim. Então, é que se buscar um meio termo de salvaguarda, o que aconteceu no momento, anota circunstâncias, análise do que for possível, até para análise futura. Quando a gente está no meio de um contexto, muitas vezes a gente se perde no calor do momento e também perde esse prisma. Seria o efeito contrário à tua gravidade consensual, seria a força centrípeta que te leva a viajar sem estar centrado na realidade. Boa analogia, foi perfeita a sua analogia, acho que tem a ver também. Cara, mas é complicado, né? Eu me lembro também do Caio ter relatado experiências nas quais as pessoas passaram, mas acho que não cabe eu dizer aqui exatamente qual foi a experiência, mas esse efeito na sequência ocorrer, né? De ser uma coisa tão insólita, tão fora da caixa,
em termos de ter qualquer referência aqui, que você pudesse efetuar uma comparação, e ao ponto dessas pessoas, na sequência, negarem o evento. Não, isso não aconteceu, foi uma viagem na maionese, não vamos falar sobre isso, vamos voltar à nossa normalidade aqui. Também acho que tem um pouco aí dessa defesa do ego também, de não saber lidar com, né? Porque como você não estava esperando algo assim tão fora da caixa, não havia ali ferramentas para as quais ou com as quais você pudesse contar para lidar com o evento ocorrido, né? Então as pessoas preferem negar e não falar sobre o assunto, porque você não tem realmente condições, subsídios ali para lidar com aquela situação, né? E ele me conta um relato que tem muito a ver com isso. Eu também já passei por outras experiências assim, mas ele mencionou lá um episódio onde isso ficou bem característico. É triste, mas acontece. Também para reforçar isso, o outro fator está diretamente vinculado no momento em que a situação acontecer, haverá acolhimento ou rechaço. Exato. Se houver acolhimento, se houver incentivo, não, vamos anotar, vamos ver o que vai acontecer, vamos conversar sobre isso depois, é uma coisa. Se houver rechaço logo de cara, a tendência não, vamos explorar, vamos deixar para lá, foi a bebida que a gente fez agora há pouco, tudo isso conta também. É incrível como o que no inglês se chama do set e setting conta muito. Como você está e como é que está o ambiente à tua volta em cada experiência que a gente vivencia. Né? Não, com certeza. E esse aspecto em particular dessa discussão que nós estamos tendo agora acaba adentrando num outro ponto que eu gostaria de explorar, que é justamente essa questão do afobamento na hora em que você está vivenciando aquela experiência, no desespero, muitas vezes, de querer enquadrar isso em algum fenômeno conhecido, e quanto isso pode ser prejudicial também, né? Então, acho que é muito da característica da psique humana de você tentar fazer alguma comparação com algo conhecido, né? E essa afobação ali naquele momento pode realmente quebrar por completo aquela experiência, né? Então, eu acho que o ideal é essa questão de anotar tudo logo de cara, inclusive para você ter mais neutralidade no futuro, para analisar aquilo com calma, né? Porque a pressa também pode ser inimiga aí realmente de uma sensatez ao analisar aquele fenômeno. Será que agora, nesse momento, eu tenho todos os subsídios, todas as ferramentas para analisar isso da forma como é devida, ou eu ainda não estou preparado para isso, então é melhor eu anotar, deixar ali na prateleira, para que em um outro momento de maior maturidade eu possa voltar, me debruçar sobre esse fato, sobre esse evento, e aí sim fazer uma análise um pouco mais neutra sobre a situação. Essa ponderação é fundamental. Feliz daqueles que conseguem, na primeira experiência, ter essa ponderação e poder fazer a coisa. Geralmente, a pessoa vê isso depois de uma segunda, uma terceira, quando ela é avisada por alguma outra pessoa, puxa, você deveria ou poderia ter feito isso, aquilo. É muito comum a gente se afobar, muito comum a gente... O límbico vem à tona no momento excepcional e toma conta. A gente não é racional. A gente já conversou sobre isso, né? A gente é um incentivo primeiro, corro ou fico, me defendo. E o segundo que sensação que eu venho. Então sai da mente, vem direto para o coração bombeando, o que eu faço, e só depois a gente vai se racionalizar. Também depende muito da duração da experiência, né? Se é uma coisa muito fugidia, a gente tende, às vezes, a minimizar e não dar bola. Se tem um tempo de duração um pouquinho maior, opa! E que a gente pode, no caso, no exemplo que você falou lá, se você tem tempo de falar, Márcia, você está vendo o que eu estou vendo? Muda de figura. Se é uma coisa que você só vê e quando você vira para ela, a coisa já desapareceu e ela fala, não vi nada, puxa, é outro cenário. Muda um pouco a circunstância. Cada circunstância é bem peculiar também, é bem interessante isso. E também um outro fenômeno que ocorre, que eu tenho percebido, e eu não tenho uma explicação racional para isso, tá? Não sei por que isso acontece. Não há uma relação de causa e efeito que eu consiga, pelo menos no momento, identificar. Que é o seguinte, à medida em que você vai anotando ou vai registrando essas experiências, você tende a se lembrar mais delas, né? Então, acontece com sonhos, por exemplo, isso acontece comigo. Se eu começo a registrar, eu tenho uma tendência a ter sonhos cada vez mais lúcidos e as lembranças são cada vez mais recorrentes. E com relação às experiências de pico também, acontece a mesma coisa. Se você começa a anotar, não sei por que razão, eu tenho a sensação nítida, eu também, não sei se isso é só comigo, tá? Eu estou falando isso com você agora, discutindo isso também de uma forma, digamos, terapêutica, porque eu não sei se isso vale para todos. Mas sendo transparente contigo é uma forma de eu trocar e verificar se isso acontece contigo também. Em relação às experiências de pico em particular, eu tenho essa impressão, quanto mais você anota e registra,
maior é a tendência de você passar por outras experiências e ficar atento a elas ao ponto de isso virar um ciclo ou um processo. Eu acho que, também não, logicamente, eu também não sei a explicação, mas eu acho que tem a ver com, primeiro, quando a gente toma nota, a gente está revisitando o evento. Segundo, a gente passa a considerá-lo no nosso hall de possibilidades de coisas que podem acontecer. Se elas estão fora, a gente nem abre a janela para isso. Se ela entrou no hall, daqui em diante, a gente passa a ter atenção a isso. E segundo, é uma coisa que eu falei, acho que semana passada, e a leitura que eu tive essa semana completou, atenção junto com intenção parece que tendem a facilitar a repetição das coisas. Não tinha parado para pensar sobre isso não, mas faz sentido. Talvez também um afrouxamento, né, dessas amarras que nos prendem aos paradigmas pré-estabelecidos, né? A partir do momento que você torna isso um hábito, né, esse afrouxamento leva a você vivenciar mais, né? Ao se passar por uma experiência dessa e você está muito preso, muito arraigado, né, a essa força da gravidade, mais uma vez, dessa metáfora que eu estou utilizando, da realidade consensual, você vai tender a apertar as amarras ao invés de soltá-las, né? Como um mecanismo de defesa, né? Então agora eu vou apertar mais ainda, né? Isso é loucura, isso não existe, foi um lapso que eu tive aqui, um surto, alguma coisa relacionada, sei lá, com uma loucura, inclusive, que eu vou esconder todo mundo, porque vão achar que eu sou louco. Tem essa também, né? Muitas pessoas têm medo de relatar isso para outras pessoas, porque, não, vão achar que eu estou ficando louco, vão querer me internar em algum sanatório, então é melhor eu ficar quieto e não dividir isso com ninguém. É o que aconteceu com os pacientes do Groff, né? E é um pouco daquilo que a gente falou da conformidade. Se você não tiver de acordo com os cânones da sociedade nos grupos que você pertence, você cai fora. Porque outra coisa que me ocorreu agora enquanto eu te ouvia, depois da primeira, muitas vezes, e eu acho que vai ser um pouco na continuação do que a gente vai falar. No momento que, se você for explorar a situação, se for buscar outras referências e tal, a gente tenderá a ficar mais atento. A gente tenderá a ficar mais com a intenção de, opa, o meu cativeiro é um pouquinho mais extenso, cabe coisa aqui, e eu aceito não entender exatamente, mas eu quero viver outras coisas desse sentido. Se não for traumática, se não trouxer malefícios, ao contrário, a gente desejará vivenciar de novo. Exatamente. É fantástico, né, cara? Eu acho que uma coisa vai levando a outra, né? O hábito vai criando essa possibilidade de você avançar em instâncias que até então estavam desconhecidas ou cujo seu foco de atenção nunca esteve ali presente, né? Então, eu acho que uma coisa vai levando a outra. Entrou no radar. Entrou no radar, opa, o meu radar expandiu. Opa, ele consegue abranger mais coisas aqui. Antes ele estava limitado. Agora ele pega uma área maior aqui e de outras coisas. Eu acho que isso também acaba, de uma certa maneira, recaindo naquela ideia da iluminação, né? E que tem, eu acho, talvez o aspecto metafórico, talvez o aspecto mais fenomenológico, que é a ideia de que o iluminar é o quê? É você jogar o foco para uma região que até então estava coberta pelas sombras, né? Então, se há um aspecto da iluminação, ou seja, você conseguir enxergar, sentir ou identificar partes de si próprio que até então estavam escondidas, né? Você passa a ampliar realmente o espaço dentro do cativeiro para regiões que até então estavam inexploradas, e isso tende, né, a ampliar o seu campo de percepção e você avançar nessa seara, né? E como diz o pessoal da teoria integral, o estado de consciência onde você está, a perspectiva, a altura de visão de mundo que você tem, determina o que você vê. Exatamente. Se você está muito embaixo, você não verá. Mesmo que aconteça, você não verá. E aquela ideia também, né, que a gente já falou, já mencionou, de que nós já somos Budas, né, mas a gente não enxerga isso, né, porque tem camadas e camadas de sujeiras por cima que nos impedem de enxergar essa luz, né? Então, tem a ver com essa questão também. Né? Agora, cara, sinceramente, o que eu queria explorar com você, anotado, era isso, tá? Ou seja, esse primeiro aspecto da importância de se anotar o que é vivenciado, ou registrar isso com gravações, vídeos, a forma que você conseguir registrar para ter acesso depois, ter uma certa organização, né, para ter acesso a esses arquivos depois, não adianta também você deixar isso num lugar que depois você esqueça e não vai dar sequência. E também dessa questão da maturidade em si. Muitas vezes a gente vai ter que ser humilde para, naquele momento, simplesmente falar assim, poxa, olha, eu não tenho condições de analisar isso agora, ou não tenho elementos suficientes para interpretar isso no momento, eu vou deixar em stand-by,
né? Mais tarde, mais para frente, no futuro, eu volto a revisitar esse fenômeno, essa experiência, para ver se faz sentido depois, né? Essa humildade é importante também. Eu acho que não necessariamente tem que estar sempre preparado, sempre pronto para interpretar uma experiência de pico. Muitas vezes você não vai ter isso logo de cara, e tudo bem deixar isso de lado, reter um pouco desse aspecto mais afobado, né? Esse aspecto mais voltado para um estado de estresse, onde você tem que necessariamente tirar uma conclusão naquele exato momento. Não, você pode esperar e, de repente, isso fazer um sentido um pouco mais aprofundado no futuro. Na verdade, se a gente for pensar bem, as variáveis são inúmeras, porque depende de como a pessoa está no momento. Pode ser a mesma pessoa vivendo, ela é uma em cada momento da vida dela. Depende das circunstâncias, o ambiente, onde ela está inserida, a experiência em si, como ela, a característica que ela tem, se ela é exploradora ou não, enfim, é uma série de coisas. Uma das recomendações que a gente pode ver é: muitos de nós vivenciam essas coisas e não dão bola. Se enquadram, acham até legal, uma história para contar numa fogueira na praia, um dia de final de ano, e beleza. Outras vão explorar a fundo, vão se perguntar: outras pessoas vivenciaram isso? Onde é que eu encontro? E não vão parar de investigar nunca mais. E provavelmente vão ter outras repetições, vão buscar. Isso é que faz a diferença entre várias, não só entre as pessoas, mas as experiências que elas vivenciam, né? É procurar a sua sanga, é procurar o seu grupo, é procurar a sua turma. Isso todos nós temos, e a gente faz isso em maior ou menor grau o tempo inteiro. Quem gosta de bola tem o seu grupo de bola, quem gosta de rock progressivo tem o seu grupo de rock progressivo. A gente procura aquilo que nos interessa. Se a experiência for interessante o suficiente, que entre no radar de interesse da pessoa, ela deverá ir atrás. Se ela for muito conformista, ela vai ou botar no stand-by na estante que a gente falou, ou jogar para debaixo do tapete. E talvez isso vai ressurgir lá na frente, um dia que alguém contar outra experiência, ela pode vir a lembrar ou não. O que é certo, parece, nada se perderá se for anotada e guardada em algum lugar, porque virará uma referência para o futuro. E é interessante porque a gente também, eu pelo menos, eu começo a analisar aqui coisas que a gente discutiu lá atrás, né, cara, nos primeiros episódios de Contatos Insólitos, como, por exemplo, a questão da lei da economia de energia, né, que nós possuímos, essa ideia de que a natureza nos dotou de sensores ou sentidos que pudessem dar conta da sobrevivência mais imediata e não ter acesso a tudo aquilo que existe, né? Então faz sentido, né, isso ser aos poucos afrouxado com o passar do tempo, para que você tivesse acessos um pouco mais comedidos em relação a essa realidade muito maior, muito mais expansiva, que a gente ainda não tem acesso, para que você não ficasse atolado com informações, com dados vindos de todos os lados, e isso causasse, sei lá, um colapso interno de nossas capacidades facultativas e nossa capacidade de interagir com o meio, né? Então, eu acho que faz sentido isso ser progressivo, ser a conta-gotas, para a gente não se perder numa experiência onde a gente realmente perca todo o senso de realidade e isso dificulte sei lá, de inúmeras maneiras a nossa integração, né? Já que a ideia aqui é integrar essas experiências com a realidade consensual, né? É muito louco porque, por um lado, você precisa integrar, mas não ao ponto de se integrar isso de forma a se enquadrar dentro das convenções, ou seja, né, encaixar uma peça quadrada num buraco redondo, né, a forceps. Não é essa a ideia aqui, é integrar no sentido que você sempre menciona, né, de você crescer, integra e expande. Isso. É bem diferente. Bem legal. Uma coisa que você falou, sabe o que me lembrou? Nós seres humanos, a gente é a única criatura que, apesar de a gente ter o nosso cérebro fantástico, com mais capacidade de conexões do que estrelas conhecidas no universo, bárbaro, mas mesmo assim a capacidade cognitiva de lidar com esses dados a gente não consegue, não dá para abarcar tudo. Por isso essa economia de energia, por isso esse esquecimento do que não é importante, a memória RAM. Mas nós somos espertos, o símio com o celular não é tão estúpido. Criamos mecanismos de anotação externa de informações às quais a gente pode ter acesso. Eu não preciso memorizar tudo mais. Está tudo lá. Então, se a gente souber aonde buscar,
E a tecnologia hoje nos permite uma coisa que antes a gente teria que vasculhar bibliotecas mil e buscar em papéis. Imagina o que era na Idade Média, aqueles livros, o pessoal copiando coisas. Hoje é muito mais fácil. Por um lado, facilita essa coisa do cérebro, dele não poder ficar se preocupando com datas. Quem hoje se preocupa em provas de história de memorizar datas e nomes? Não, isso não vem ao caso, isso a gente tem acesso. Tem um aspecto negativo também que a gente parou de usar algumas coisas e o cérebro é muito claro nesse aspecto. Parou de usar, atrofia. Então é bom exercitar de vez em quando, é bom lembrar os telefones das pessoas, os principais telefones, os endereços, para estar circulando. Mas, por outro lado, a gente pode dedicar a atenção a coisas que sejam verdadeiramente mais importantes. Mas lembrando, se cognitivamente a gente não consegue abarcar tudo, nas outras linhas de desenvolvimento, não necessariamente. Não há limite para o meu crescimento emocional. Não há limite para o meu crescimento espiritual. E a ideia do integrar e transcender é isso. Reconheço que tem uma parte egocêntrica em mim. Eu preciso lidar com ela, é uma coisa boa, não é uma coisa destrutiva. Ela sempre estará em mim, mas eu posso crescer, eu posso ir além, eu posso, às vezes, me comportar etnocentricamente. Por exemplo, o Brasil, vamos tentar ver o que é melhor para nós brasileiros. Não contra os outros, mas a nossa estrutura. Mas eu também posso pensar mundocentricamente. Puxa, que é o que a gente faz aqui. O que serve para o mundo? O que serve para o planeta para todos nós? Ou cosmocentricamente. Mas tudo faz parte de nós, sempre. E não tem problema se a coisa for boa. Se você gosta de rock progressivo, não tem problema nenhum você se divertir com um show, você sozinho. Você não está causando mal a ninguém. Você pagou seu ingresso. Você não está, sabe? Qual é o problema? Nenhum problema. O problema é se você tiver que roubar para comprar ingresso ou prejudicar alguém para fazer isso. Aí é o seu ego contra, em detrimento dos demais. Mas você, para se divertir, qual é o problema? É parte da nossa identidade. Isso é uma das coisas que eu vim aprendendo recentemente. Não é abafar tudo, é reconhecer que está tudo ali, todos os chakras estão ali, e eu saber usar cada um no seu momento em prol dos demais, em prol pessoa e dos outros. Essa é a grande sacada. E as experiências transcendentais, elas têm essa teórica vantagem. Não tem limite. Ao contrário da cognição, não dá para guardar todas as coisas aqui. Mas parece que essas coisas a gente pode transcender. Por isso que até chama transpessoal. Vai além da pessoa. E é legal que você mencionou um aspecto também interessante, esse exemplo que você mencionou, por exemplo, um show de rock. Há uma tendência também, na medida que a gente empreende essa jornada rumo ao desconhecido, de a gente ignorar ou menosprezar certos aspectos da vida, porque talvez a gente associe ou projete nas figuras tradicionais de um monge budista, de um mestre tibetano, ou seja, uma pessoa que se isola do mundo, né, e se priva de uma série de circunstâncias para viver de uma forma, sei lá, mais parecida com um eremita, do que uma pessoa que está completamente inserida na sociedade. E eu acho que isso é um grande erro, porque com o passar do tempo, a maturidade, né, no começo também eu caí nessa armadilha, confesso, não teve jeito, né? Também acabei tendo esse tipo de percepção equivocada das coisas, mas hoje eu percebo que é possível, sim, da maneira como você estava falando, né, de expandindo e integrando, ter participação em vários tipos de atividades que não acabam não me deixando, vou explicar isso agora, não me deixando apartado de vivenciar coisas pelas quais as pessoas vivenciam, não no aspecto de estou sendo falso naqueles diferentes núcleos, aquelas diferentes sangas, mas eu estou sendo simplesmente, sei lá, 20% eu, 10% eu, 37% eu, dependendo da ocasião, dependendo do momento. Eu não estou ali, eu me encontro por inteiro no sentido de que eu não estou ali sendo falso, mas ao mesmo tempo eu não dou 100% daquilo que eu poderia dar em cada uma dessas situações, porque o ambiente ou a circunstância não permite. Então, hoje eu convivo em paz com isso. Eu consigo ter esse trânsito por diversas circunstâncias, e isso não me causa mais conflito interno, porque eu sei que em cada momento e em cada contexto é aquilo que dá para se fazer. E não fico forçando a barra também, querendo impor as coisas em um determinado grupo de pessoas, porque eu sei que ali não há as circunstâncias adequadas para acolher aquele tipo de informação, aquele tipo de dado, e está tudo certo, porque eu sei que o contexto em si ele não é apropriado para isso. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante também dentro desse debate que nós estamos tendo para não confundir as coisas e conseguir encaixá-las dentro dos seus contextos corretos.
Na verdade, uma coisa que eu estou aprendendo agora é que não é, parece loucura, mas não é, tudo é, entre aspas, sagrado. Tudo que faz bem à pessoa como ser, como indivíduo, sempre quando ela não prejudique a si e aos demais, é válido. Qual é o problema? Vamos pegar o exemplo da música. Você pode perfeitamente dedicar 2 horas numa semana para um show que você gosta, sem fazer mal algum. E você pode, apesar de não gostar, um exemplo de sertanejo, mas sua namorada gosta, e por querer bem a ela, você topa ir num show, e você levanta um pouco a visão e fala: a música faz muito bem às pessoas, qualquer tipo. As pessoas têm direito a gostar de vários tipos de ritmos musicais, e eu tenho o direito de não gostar de alguns, mas não gostando não significa que o que ele faz não é legítimo. E elevando, olha, a música é um emprego, ela dá atividade para uma série de pessoas, ela faz bem uma série de coisas. Você começa a elevar a coisa e ver como faz bem para todo mundo. E sem desmerecer o teu interior, o teu ego sadio, o teu ego que gosta daquilo, que merece uma satisfação pessoal de vez em quando. E que não morrerá se nunca mais tiver um show na frente, não, mas ele pode de vez em quando se dar a esse luxo, sempre quando não prejudique a si e aos demais. E isso também é interessante porque acaba recaindo também numa coisa que eu acabei me lembrando agora, que eu assisti mais uma entrevista do Bernardo Kessler, mencionando que muitas vezes a gente tem um olhar preconceituoso sobre determinadas condições onde há um mestre ou há um guru ali que de repente tem uma fala que parece mais desconectada da realidade ou misticória demais para o nosso gosto pessoal e a gente tende a rechaçar. E ele menciona que é o seguinte: do ponto de vista mais superficial, pode ser que realmente aquilo que está sendo falado não bate com uma consistência ou com um enquadramento naquilo que você imediatamente consideraria como algo mais consistente, porém, na parte mais abstrata ou na parte mais de fundamento daquilo que está sendo falado, não especificamente, ou seja, se você sair da literalidade daquilo que aquela pessoa está mencionando ou falando, aquele mestre, aquele guru, seja lá quem for, e tentar entender a profundidade do aspecto simbólico daquilo que está sendo mencionado, você acaba se desvencilhando dessa problemática de você já refutar qualquer coisa que está sendo falada com base nessas premissas literais e prestar mais atenção naquilo que está por trás do que está sendo falado, e aí sim você passa a reconhecer a importância daquilo e você não toma essa atitude precipitada de já rechaçar aqui. Opa, peraí, isso não está legal só porque não está na linguagem que eu considero como mais adequada, mas é a linguagem que aquela pessoa consegue se expressar. Mas não é porque é a linguagem que ela utiliza que isso minimiza ou acaba jogando areia no ventilador ao ponto de você falar: não, isso não presta, essa pessoa está falando besteira, eu não vou ouvir o que ele está dizendo, eu não vou prestar atenção nisso porque é só perder tempo. Né? Isso é importantíssimo também. Excelente, excelente. Uma coisa que me ocorreu agora, parece que esse rechaço inicial, ele é prejudicial em qualquer caso. Eu estava tentando ver alguma exceção à regra, deve ter, mas ele é exceção. Ele fecha portas, ele não leva à continuidade, né? Ele leva à extinção do relacionamento e tal. Ele não é bom. Segundo, olha a dificuldade. Você estava falando agora, imagina o pessoal que veio do Oriente na década de 60, 70 para os Estados Unidos, budistas, taoístas, confucionistas, tentando passar conceitos abstratos numa outra língua. Né? Então, tem essa dificuldade. Segundo, nosso desejo de adequação, de conformismo, está bem lá embaixo. É como as crianças de 6 a 7 anos. Eu quero me conformar para ficar bem na escola, para poder ficar bem na minha família. E alguns adultos ficam assim e ficam o tempo inteiro nessa ciranda, nesse nível de consciência e não saem dali. E ele é muito prejudicial. Você falou outra coisa que é muito legal, a parte simbólica. Se eu não estou entendendo a coisa simbólica, esquece, não serve para mim, mas pode servir para outro. Às vezes o discurso daquela pessoa não é para mim, mas é para outros. E esses outros podem ser milhares de pessoas, milhares. Aqueles que a gente considera guru, muitas vezes nos satisfazem a nós, nos trazem sorrisos à boca, mas outras pessoas acham um tremendo babaca. E a gente acha que elas não estão enxergando aquilo que a gente está enxergando. E só para terminar, um dos grandes aforismos da espiritualidade é: a gente usa um guru, para falar de gurus, a gente usa um guru até o dia que a gente percebe que não precisa mais do guru. Né? Mas em vários momentos das nossas várias jornadas,
Faz tão bem uma pessoa orientar, vai por aqui, vai por ali, peça aqui, acolá, e às vezes a gente não entende. E vai só entender quando? Anos depois, vivências depois, cicatrizes depois. Né? Tem que ter essa paciência. Mas o rechaço inicial talvez seja o nosso primeiro inimigo. Nos fecha portas para infinitas possibilidades. E esse rechaçar, ele não só está relacionado com pessoas, mas fazendo a ponte com o tema desse episódio, ele pode ser um rechaço em relação às experiências que nós mesmos estamos vivenciando no momento, né? Então, essa precipitação em já ressachar e enquadrar isso em algo conhecido, né? Ou taxar isso como o que... Porque a sociedade faz assim, né? De taxar essa experiência como, sei lá, uma síncope, um surto, um problema mental que você teve... essa coisa afobada de querer enquadrar isso com alguma coisa já conhecida, também passa por aí, passa por esse rechaçar também. Bem colocado. E a ideia da conformidade, uma das coisas que a gente tem muito medo, consciente e inconscientemente, é ser taxado de louco, desajustado, fora do caminho normal. Se eu não sou normal, eu perco uma série de benefícios. E pior, eu passo a ter um monte de malefícios. Eu vou ser excluído, eu vou ser rechaçado, eu vou ser colocado para fora. A gente não quer isso, a gente luta contra isso consciente e inconscientemente o tempo inteiro. E essa ideia que você falou é muito legal, trazendo para o tema de agora. Não só as pessoas, mas as experiências em si. Se a gente não tiver abertura, a gente perde oportunidades gigantescas de crescimento. Feliz daqueles que têm uma preparação prévia ou alguém que possa dizer: não rechace, vamos à frente, vamos analisar isso junto, anota, vamos explorar. Essa coisa é muito legal. Vamos explorar, vamos ver o que tem por trás. Mesmo que no final a gente chegue à conclusão de que não era tão interessante assim, mas pelo menos foi feito o esforço, foi feito um trabalho, foi dedicado uma energia para poder se explorar. Nós, humanos, somos exploradores naturais, desde sempre. É o que nos fascina, né? É o que nos levou a descer da árvore e criar um celular. Exatamente. E você acabou fazendo lembrar sobre uma metáfora também que eu acho super interessante, dessa ideia de como é complicado esse enquadramento, né? Você querer simplesmente se conformar com um padrão pré-estabelecido, que é aquela ideia, aquela historinha, não sei se eu vou lembrar exatamente em detalhes do jeito que é a história, mas era mais ou menos assim, né? De uma pessoa se afogando no mar, né? E aí, naquele momento de desespero, tá vendo que, né, a morte estava por perto, ela pede ajuda a Deus, né? Deus, por favor, me ajude. E aí passa um cara com um barquinho, né? Assim, quer ajudar? Não precisa de ajuda, que Deus vai me ajudar. Daí passa um outro cara lá, joga uma boia. Não, eu não quero essa boia, não, porque eu estou pedindo aqui para Deus, Deus diretamente vai me ajudar, né? E depois passa lá um salva-vidas, eu vou te ajudar, não. E ele dá um soco no salva-vidas, algo assim, tá? Não é exatamente assim a história, mas ele também recusa a ideia do salva-vidas ali, estar salvando ele, porque ele pediu diretamente a Deus. E até que finalmente ele morre afogado, né? E aí chegando lá no céu, né? Ele começa a reclamar: pô, Deus, eu pedi ali ajuda para você, e Deus, né, retruca dizendo: poxa, mas eu enviei lá para você o salva-vidas, enviei o cara do barco, enviei lá o cara com a boia, e você recusou todas as possibilidades de ser salvo, né? Então, fazer o quê, né? Você não quis. Lógico que isso é uma metáfora apenas, mas o quão importante é essa questão do que você está se esperando, né? Porque a questão do enquadramento, ela vem sempre acompanhada da ideia das premissas, né? Ou seja, quais são as premissas que você está considerando para considerar esse evento como real ou irreal, né? Porque se você está esperando uma coisa com uma característica em particular, é capaz de você rechaçar ou negar aquilo porque não se enquadrou com aquilo que você estava considerando como possível, né? Então, nesse caso da historinha, aquilo que eu estava esperando que era Deus diretamente intervindo ali para que ele pudesse ser salvo, né? Então, eu acho que é importante também esse tipo de postura. Você deu um exemplo agora, acho que clássico, do poder do nosso sistema de crenças. Se a gente não flexibilizar, se a gente não periodicamente questionar, se a gente não procurar expandi-lo sempre, a gente vai perder uma série de coisas, não vai estar enxergando. De novo, é a plataforma através da qual a gente filtra e enxerga o mundo. Se eu só acredito nisso, tudo que está acontecendo em cima de mim, eu não vou enxergar, não tem como. E se eu me permitir, poxa, subir mais na escadinha e arriscar, claro, tudo que a gente já falou nos vários episódios anteriores, isso tem que ter coragem, dedicação de tempo, intenção, uma série de características bem-fazejas, mas, que fique claro, muitas vezes está todo mundo vendo, enxergando e vivenciando uma série de outras coisas que nós não,
e nós estamos, ao invés de dar bola e se perguntar, mas por que eu não estou enxergando? Será que eles não têm razão? Não, são todos loucos, está todo mundo pirado, a realidade é essa, é consensual, eu estou bem conformado com isso, não devo mover 1 centímetro naquela direção. Poxa, isso é a maior marcada que a gente pode. Mas aí eu acho que também o que você está dizendo pode estar muito bem relacionado com uma coisa que a gente já discutiu também, que é o famoso efeito Dunning-Kruger, né? De você achar que você já sabe tudo, né? Então, esse tipo de postura, eu já sei tudo, já tenho todas as respostas, eu não acredito em alternativas para a realidade que eu estou filtrando com esses filtros específicos, então simplesmente eu parei aqui, né? E você parou mesmo, ou seja, você não vai dar a menor possibilidade para que qualquer outro evento que fuja desse sistema de crenças e valores adentre no seu campo de percepção para realmente causar essa infiltração nas paredes desse cativeiro ao ponto de você conseguir perceber que, opa, tá passando uma luzinha de lá de fora para dentro aqui da parede do meu cativeiro, existe algo além que antes eu não estava vendo, né? Então isso também é um outro problemaço, cara, né? Você achar que já sabe tudo não vai dar a mínima possibilidade para que outras alternativas adentre no seu campo de percepção ou seu campo cognitivo e a partir daí você passe a crescer e sair desse paradigma que até então você achava que definia os limites da realidade, mas esses limites foi você que colocou e não é o limite da realidade em si. Bem colocado. Muito bem, isso eu tinha esquecido. E sabe aquela coisa que me ocorreu agora? Se uma pessoa está muito cercada por outras, as quais ela considera inferiores a ela vai se achar o rei ou a rainha da cocada. Portanto, não precisa mais crescer. Se ela estiver cercada por pessoas que estão sempre buscando, demonstram ter uma cognitividade maior, espiritualidade maior, emocionalidade maior, isso pode servir para que ela continue explorando e indo para frente. É bem interessante isso. A maioria de nós cai no efeito Dunning-Kruger, porque muitas vezes, opa, mas eu sei mais, eu já aprendi de alguma área, eu sei mais do que fulano, mas eu não vou falar mais nada. Pobrezinho, tadinho dele ou dela, né? Não sabe nada. Mas esse é o problema do ego também, né? Porque assim, o ego ele vai, ou seja, você se encontra naquela situação não porque ela, bom, pode ser que ela seja conveniente para você, mas por outros motivos, ou seja, porque o seu ego está bem naquela posição ali. Eu me encontro na superioridade, as outras pessoas ao meu redor sabem menos do que eu vou continuar aqui, porque para mim é conveniente. Né? Aqui eu me sinto superior. Se eu passar a participar de uma outra sanga, onde, opa, essa minha condição ela vai decair necessariamente, eu não vou ser mais um líder ali, ou uma pessoa com um maior nível de visão, mas eu vou ser simplesmente mais um aluno, para mim, para efeito do meu ego, não é salutar, não é bem-vindo. Então, eu vou continuar aqui, eu não vou sair do lugar. É por aí mesmo. Né? É perigosíssimo também, né? Então, todos esses componentes acho que acabam participando e fazendo com que as nossas experiências de picos tenham problemas ao serem integradas, né? Então, acho que todos esses aspectos participam de uma forma importante. Me ocorreu agora, só para terminar, isso também servirá para que as pessoas boicotem as experiências de pico ou experiências transcendentais de outras pessoas, porque ela não vai conseguir dar conta do recado, porque ela vai se sentir talvez inferiorizada, porque ela não vai dar conta disso. Então é melhor boicotar aquilo que está acontecendo ao redor. Né? E dentro da força que ela tiver, ela será capaz de fazer isso. Tem, e você percebe isso claramente em muitas das religiões institucionalizadas, até gaguejei agora aqui. Então, no papel, por exemplo, de um padre, de um mestre de uma ordem secreta, uma pessoa numa posição de liderança em qualquer agrupamento que promova o desenvolvimento humano, ela pode cair nessa grande armadilha de falar, opa, não, peraí, eu vou perder o meu domínio aqui, o meu controle sobre as pessoas se eu aceitar certas situações ou certas circunstâncias, então eu vou rechaçar, vou negar, vou dizer que não existe, só valem as minhas experiências, só valem aquilo que eu considero e eu vou negar as experiências dos outros. Hierarquias rígidas tendem a sufocar experiências que saem do controle da liderança. E aí, com certeza, a gente vai permanecer refém, né, de um paradigma grupal ou cultural ali, sendo que para a gente se desvencilhar disso vai requerer também muita coragem, né, assim, investimento, alto grau de investimento, né, para você conseguir sair dali, cara. É uma armadilha realmente bem complicada. Bom, então acho que estamos, né, praticamente caminhando aqui para uma horinha, né, cara? Acho que deu.
Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação sempre excelente Beleza. nos episódios, né? Sempre contribui bastante. Também aproveitando para pedir para as pessoas se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, fazerem os seus comentários. Isso é sempre muito importante para que a gente consiga crescer. E é isso, cara. Um grande abraço. Até a próxima segunda-feira com mais um episódio de Contatos Insólitos. Valeu. Até mais, Roberto. Valeu. Até mais. Grande abraço, cara. Tchau, tchau.